Bom dia, irmãos. Bom dia. Quem está feliz aí, levanta a mão. Glória a Deus. Eu estou muito feliz pelo convite do pastor Marcelo estar aqui. Vim aí com o Dudu, com a Thalia. Não sei se a Thalia e o Dudu veio comigo ou se eu vim com eles, mas nós viemos. Né? E muito feliz por estar aqui. Não tinha nada combinado com o Dudu e com a Thalia com os louvores, né? Mas é a prova que o Senhor se faz presente e Ele tem algo especial para os nossos corações esta manhã. Como o Dudu está aqui, Dudu, vamos junto? Dudu, vamos junto. Carlos Eduardo, casado, né, Thalia? Hã? Tá bom? Vamos me acompanhar, vamos junto, Dudu. Dudu, sempre quando eu vou pregar em Agal, eu falo, Dudu, vamos junto? Ele vai junto comigo. O título desta mensagem, eu perguntei ao pastor Marcelo até que hora que ele posso ir, ele falou que eu poderia ter 1 hora, mais ou menos, 15 para 1, que não teria problema nenhum, tá? Que é só pedir o Uber depois que ele falou. Brincadeira. Posso ficar sozinho, né? O tema dessa mensagem, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Eu gostaria que você falasse isso para a pessoa que está ao seu lado, mas que você não repetisse essa frase como apenas uma palavra, como um texto escrito, mas com toda a presença de Deus que tem em você, empoderado pelo Espírito Santo. Você vai virar para a pessoa que está ao seu lado e você vai falar assim: aqui é o seu lugar. Vamos mais uma vez? Aqui é o seu lugar. Amém? Mas o lugar que Deus quer nos mostrar nesta manhã não é esse lugar físico. Não é através dessas paredes, desse teto, desses bancos. O nosso lugar é na presença do Senhor. O nosso lugar é estarmos junto aos pés do Senhor, caminhando ao lado do Senhor. Amém, igreja? Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Salmo 92. Salmo 92, verso 12. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler na minha Bíblia aqui, os irmãos podem acompanhar. 92, 12. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro do Líbano. 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos adros do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Pai amado, Pai querido, graças te damos, ó Pai, por esta manhã na tua presença, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, pelos louvores aqui, ó Pai, aonde, ó Pai, sentimos a tua presença em nossos corações, ó Pai. Pai amado, Pai querido, que nesta manhã, ó Pai, não seja eu falando, ó Pai, mas seja a tua presença, o teu Espírito Santo, ó Pai. Que a tua mensagem possa penetrar em nossos corações, ó Pai, e possamos sair daqui transformados, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no verso 12, no verso 13 de Salmos, a palavra diz assim: plantados na casa do Senhor, florescerão nos adros do nosso Deus. Obrigado, meu amado. O que eu quero dizer para os irmãos é que não há outro lugar que um homem de Deus possa prosperar que não seja na presença de Deus. Todo caminho fora da presença de Deus é um caminho perigoso para se estar. É um lugar perigoso para se estar. Porque não foi para lá que Deus te chamou. E quando eu falo de prosperar aqui, eu não estou falando de viagem para Disney, eu não estou falando de carro de luxo, eu não estou falando de viagem para a praia, eu não estou te falando de 3 contas bancárias. Não. Eu estou falando de prosperar
quando nós falamos de prosperar, é estarmos na presença do Senhor. É sabendo que todas as nossas necessidades, o Senhor vai nos dar. Porque tudo isso passa. Viagens passam, iPhone 17 mil passa, carro de luxo passa, mas a presença de Deus na sua vida não passa. Por isso que a palavra de Deus diz que na velhice ainda daremos frutos, se permanecemos na casa do Senhor, se permanecemos na presença do Senhor. Quando eu vi pelas redes sociais, pelas mídias da igreja, o trabalho que os irmãos fizeram de evangelismo, isso é igreja. Quando nós vemos num dia chuvoso de Petrópolis, e qual o dia que não é chuvoso em Petrópolis, né? Mas num dia chuvoso, que dá para vontade de ficar no sofá, no edredom, só no Netflix procurando filme, estamos alegres na casa do Senhor. Quando nós vemos os louvores aqui dos irmãos, das irmãs, as orações, isso é estarmos presentes na casa do Senhor. E o nosso lugar é estarmos na presença do Senhor, seja na igreja, no templo, ou seja lá fora, pregando o evangelho. Amém, igreja? Amém. Quando nós entendemos que estamos na presença do Senhor, quando nós entendemos o que é estar na casa do Senhor, e mais uma vez não estou falando de paredes, nós compreendemos que um louvor não é apenas uma música, nós compreendemos que um louvor não é apenas uma letra, mas é um ambiente de adoração, é um ambiente no qual você começa a se conectar com o Senhor, quando você está na glória do Senhor, porque muitas das vezes a música nem tão boa é assim. A minha esposa fala que eu sou desafinado para bater palma. Ele também? Nós dois? Vamos fazer um da dupla, do Ida e do Edo. Irmãos, mas quando nós estamos no ambiente de louvor, estamos nos conectando ao Senhor. Nós estamos criando uma atmosfera de glória, de presença. Aí o que acontece? Muitas vezes nós não estamos desconectados da presença do Senhor, estamos desconectados da casa do Senhor, nós começamos a reparar que a bateria está alta, que o teclado está desafinado, que a guitarra está faltando uma corda. Não é isso, irmãos. Louvor é um momento de adoração. E não tem como você viver fora do ambiente que você foi criado. Não tem como você prosperar fora do ambiente que você foi criado. E você foi criado em ambiente de adoração. Você foi criado pelo próprio Deus em um ambiente de glória. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis. Nós vamos lá para o Gênesis 1 e nós vamos a partir do 11 ali. Prometo que eu não vou estourar não, tá, irmãos? Vou bem rapidinho. Gênesis 11. A palavra de Deus nos diz assim, ó. E disse, produz a terra erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, obrigado, só para ver se está ligado, relva, e ervas que davam semente, segundo a sua espécie. Quem deu erva e semente? Erva, foi a terra. Deus falou com a terra, e quem produziu foi a terra. Espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazermos separação entre o dia e a noite, e sejam neles
para sinais, para estações, para os dias e anos, e sejam para estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. E fez Deus os seus grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve também tarde e manhã, e o quarto dia. Disse também Deus: movem-se as águas, enxames de rapaz, bom, eu vou mandar quase que eu meti um pentecostal aqui agora, de seres vivos, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Quem fez os seres vivos? Que Deus falou com o mar, com as águas. Deus está falando com as águas. Como Deus falou com a terra, Deus está falando com as águas. E criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que restejavam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. Então Deus falou com a terra, e a terra fez as ervas. Deus falou com o mar, com as águas, e as águas fizeram os seres marítimos. Certo, irmãos? Amém? Amém? E viu Deus que isso era bom. E Deus abençoou, dizendo: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei-de segundo as vossas terras. Vou pular lá para o 14, tá? Só para a gente andar rápido aqui. E diz também Deus: produz a terra viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais. Deus falou com quem? Com a terra, não foi? Para criar todos os animais viventes. Não foi isso que Deus fez? Tá. Vamos lá para o 26 agora. Só para andar rápido aqui, tá, irmãos? E também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves do céu e sobre os animais. O que Deus está falando quando Ele criou eu e você? Consigo mesmo. Então Deus, quando Ele vai criar as ervas, as árvores, os bichos, Ele fala com a terra, não é isso? Quando Ele vai criar os peixes marítimos lá, os tubarões, os peixinhos, Ele fala com o mar, não é isso? Quando Ele vai criar eu e você, Ele fala consigo mesmo. Vou explicar, Elton, eu estou boiando, não estou entendendo o que você quer falar. Vou explicar um negócio para você. Se eu pegar uma árvore, uma folha, uma planta, arrancar ela com raiz toda assim, com raiz inteira da terra, e deixar lá, ela vai viver um pouquinho, daqui a pouco as folhas vão secar, ela vai morrer, não vai? Certo? Se eu pegar um peixe para os pescadores aí, e eu tirar o peixe do oceano, do rio, da lagoa, do aquário, e deixar ele lá por um tempo, ele vai morrer, não vai? Por quê? Porque ele não está mais no ambiente no qual ele foi criado. Quando eu tiro a planta da terra, com raiz toda, ela não vive, sabe por quê? Porque ela é dependente do ambiente no qual ela foi criada. Quando eu tiro o peixe do oceano, ele morre, sabe por que ele morre? Porque ele foi tirado do local onde ele foi criado. Ele é dependente do ambiente. Agora você foi criado num ambiente de glória. Você é dependente de Deus. Porque se você estiver fora dos caminhos de Deus, fora do ambiente que você foi criado, você morre. Amém? Vocês estão entendendo? Por isso que nós somos dependentes do ambiente no qual nós fomos criados. Por isso que o nosso lugar é o lugar da presença de Deus. Não há como você prosperar, não há como você viver fora do ambiente de Deus, fora da presença de Deus, porque você foi criado pelo próprio Deus. Você foi criado num ambiente de glória. Se eu tirar uma planta da terra, ela vai morrer, porque ela é dependente do ambiente no qual ela foi criada. Se eu tirar um peixe do mar, ele vai morrer, porque ele é dependente do ambiente que ele foi criado.
O que faz você achar que você vai viver e prosperar fora do ambiente que você foi criado? E mais uma vez, eu não estou falando de prosperidade aqui financeira não, tá? Aí você está falando assim, Elton, mas tem tanta gente vivendo aí fora aí. Não tem? Eles não estão num ambiente que foram criados. Mas eu não estou falando dessa morte, dessa vida. Quando você morrer, você vai para onde? Você morre ou você vive de novo? Eternamente. Porque quem está no ambiente de Cristo não morre, vive novamente. Agora quem não está no ambiente, volta para o pó. Morre eternamente. Morte eterna. Por isso você não consegue viver fora do ambiente que você foi criado. Amém? Amém. Irmãos, quando nós falamos que aqui é o nosso lugar, e o nosso lugar é na presença do Senhor. Quando eu falei que a igreja saiu, né? A igreja estava lá fora evangelizando. Hoje aqui, essa manhã chuvosa, os irmãos estão aqui alegres, cultuando ao Senhor. Isso é estar na presença de Deus. Isso é ter a semente do Senhor. Porque quando nós falamos lá, nós lemos o texto, e a palavra foi bem rápido por causa do tempo, mas quando nós falamos, quando a palavra de Deus fala assim, que nós demos frutos, que toda erva, né, todo fruto, né, toda planta, toda árvore que tem fruto, porque nós temos o fruto do Espírito Santo em nós. Você tem o fruto, eu tenho o fruto. E o que nos diferencia do fruto para o legume, segundo a ciência, é a semente. Todo fruto ele carrega a sua própria semente. Aí nós olhamos a campanha de missões mundiais, né, Gauchão? O multiplicar, o id, porque você tem a semente que vai dar fruto. Amém? Quem aqui conhece bonsai? Levanta a mão. Bonsai, tá. Bonsai, a mídia consegui achar rapidinho uma planta de bonsai. Bota aí para o pessoal que não conhece o que é um bonsai. Bonsai é uma planta pequenininha. É uma árvore pequenininha. Que os chineses lá, os japoneses, o pessoal lá aquele pessoal lá que eles são meio estranhos mesmo, né? Eles pegam uma árvore comum, normal, e eles plantam ela, uma semente, num vasinho, e começam a educar ela. Achou um bonsai? Isso é um bonsai, é uma árvore normal, que ela foi condicionada a um tamanho, mas ela é uma árvore normal. Normal. O que eu quero dizer com você? Você tem a semente. Mas se você estiver no ambiente errado, fora do seu ambiente natural, você vira uma árvore de bonsai. Que se aquela mesma semente ali, daquela mesma árvore, for colocada no ambiente natural dela, ela vira uma árvore de 30, 40 metros, de frutos enormes. Mas quando nós estamos fora do nosso ambiente, no qual nós somos criados, nós somos como árvores de bonsai. Nós não crescemos, nós não evoluímos. Nós damos frutos, mas são pequenininhos. Nós temos caule, folhas, galhos, mas são pequenininhos. Nossas raízes não estão firmadas. Porque você está condicionado a um ambiente que você não foi criado. Você não foi criado num ambiente de um vasinho. Ali, que alguém fica ali cuidando de você, regando você. A semente que tem dentro de você é para estar lá fora. Para que você vire uma árvore de 30, 40 metros. Para que você dê frutos. Amém, irmãos? Porque quando nós estamos criados fora do nosso ambiente, muitas vezes nós somos como uma árvore de bonsai. Estamos aqui, mas condicionados. Não crescemos. Mas como é que eu faço para crescer? Buscando a presença do Senhor. Por isso que eu falei no começo, aqui é o seu lugar. Porque o seu lugar é na presença do Senhor.
O seu lugar é estarmos nos caminhos do Senhor, para que não viramos uma árvore de bonsai, irmãos. Que nossos frutos você pode até dar fruto, mas vai ser condicionado ao seu tamanho. Amém? Quando a igreja ela sai pregar o evangelho, quando a igreja se reúne, quando a igreja busca, quando a igreja abraça o evangelho, abraça a comunidade, você está plantando sementes. Isso que os irmãos fizeram aí, de sair evangelizando, não sei se os irmãos repararam, mas eu reparei na mídia, tinha pessoas em janelas escutando vocês. Tinham pessoas na rua que estavam ouvindo vocês. Pessoas acenando assim, ó. Sementes foram plantadas. Porque se nós ficarmos condicionados a isso aqui, a um espaço físico, seremos árvores de bonsai. Podemos dar frutos? Pequenininho. Vamos crescer? Não. Só que entramos numa rotina de conforto e entendemos que alguém estando ali me mimando todo dia, me regando, né? Podando as minhas folhas, tá bom. Mas você está numa condição de uma árvore de bonsai e você não está percebendo. Você não está prosperando. A semente que tem dentro de você é para você ser uma árvore de 30, 40 metros lá fora. Não é para você ser uma arvinha de bonsai. Porque você carrega a semente do Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Quando José recebe um sonho, ele estava na sua parentela, não estava? Sob os cuidados da sua família, sendo mimado pelo seu pai, não é isso? O que Deus faz com José? Mostra um sonho para ele e arranca ele. E José é traído pelos seus irmãos, jogado dentro de um buraco, vendido como um escravo. Ele caminha pelo deserto, não é isso? Quando ele acha que está tudo bom na casa de Potifar, ele toma mais uma rasteira, não é isso? Vai parar na prisão, fica lá na prisão, né? Aí ele acha que está tudo bem, o padeiro, o copeiro dá uma pernada nele também. Aí que ele vai para o governador. E o que ele vira? Vai para o faraó, ele vira governador do Egito. Se ele estivesse na casa do pai dele e não ouvisse a voz de Deus, árvore de bonsai, estaria lá, administrando os bens da família, tendo problema com os irmãos, uma capa em cima dele. Mas muitas das vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto e nós precisamos ser retirados da nossa zona de conforto. Eu falei aqui a última vez que eu preguei e eu achei que eu não ia voltar mais, que se nós, como igreja, pegar só um prédio daquele lado ali, um prédio, daquele condomínio em frente aqui, essa casa do lado aqui não cabe. Estou certo ou estou errado? Um prédio. Se a gente evangelizar um prédio, montar lá começar um culto no lar, ou um pequeno grupo, indo, a gente pegar um prédio daquele, essa igreja aqui fica pequena. Essa casa que vocês estão querendo comprar aqui, em glória, em nome de Jesus, vocês vão comprar. Amém? 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 É pequena para a igreja. Mas nós precisamos entender, nós não podemos ser uma árvore de bonsai. Nós temos que pegar a semente que tem dentro de você, dentro de mim, dentro do pastor, dentro do gaúcho, né? Tu tá zoado agora, irmão. Tu tá enrolado comigo. Tu não sabe quem é o cara que zoa. Pegar a semente que está dentro de nós e pegar essa semente e plantar lá fora.
Porque enquanto essa semente estiver condicionada dentro de uma árvore, dentro de um vasinho, não vai dar fruto não, irmão. Vai dar fruto não. Nós precisamos ser árvores frutíferas. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. O treinamento de liderança que eu dei aqui, a primeira coisa que eu falei é o seguinte: saiam fora da caixa. Pensem fora da caixa. Não estou dizendo que o que a gente faz está errado ou não está errado, mas precisamos sair e deixar de sermos árvores de bonsai. Precisamos pregar o evangelho. Nós falamos dos missionários, coisa linda, maravilhoso. É lindo ver o trabalho de missões. Eu já fui promotor de missões, eu tenho uma paixão muito grande por missões. Eu tenho um carinho enorme por missões. Mas você imagine se cada missionário ficasse dentro da sua igreja, dentro da sua congregação. Se cada pastor resolvesse seguir a sua carreira profissional. Se cada vocacionado falasse: não, eu venho para Coca-Cola, vou ganhar 10, 12 mil. E eu vou ficar morando em Areal? Vou nada, eu vou morar em São Paulo. Mas já parou para pensar, irmãos? O que seria do evangelho se nós permanecermos como árvores de bonsai? Então que esta manhã, irmãos, a semente que tem dentro de você, planta ela lá fora. Deixa ela crescer. Germina ela. Cuida dela. Irmão, você tem um irmão aqui querendo fazer um trabalho com o jovem. A igreja abraça os jovens. Não critica não. Estou falando da minha realidade, da minha igreja, tá? Eu não conheço aqui os irmãos, não sei a realidade dos irmãos aqui. Se os homens vão fazer um trabalho, braça. Se as mulheres vão fazer um trabalho, braça. Se o pastor chegou aqui, vamos fazer um almoço ali na praça, braça. Chama de maluco não. Chama de doido não. Está chovendo, pastor? Braça. Pega a semente que está dentro de você, planta lá fora. Que aí você vai ver uma igreja na presença de Deus, uma igreja que germina, uma igreja que dá fruto. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando dessas paredes, desse teto aqui não. Estou falando de mim, estou falando de você, irmão. Estou falando da gente. É difícil, muito. É muito difícil sair lá de Pedro do Rio. Não é, né? Vila Rica, Areal, Bonfim, Nogueiras, Correias. Aonde mais aí? Mais longe aí. Fazenda Inglesa, lugarzinho bom, gente. Lugarzinho bom para ficar lá, só tem fazenda, só tem sítio. Irmãos, olha só, da onde Deus está pegando você e está trazendo você. Ele não está trazendo você lá da Vila Rica só para você sentar nesse banco ou subir aqui para cantar, não. Deus não está tirando você lá da Vila Rica, lá da fazenda, lá de Pedro Rio, lá de Correias, lá de Nogueira, lá do Alto da Serra, lá do Binga. Eu não conheço todos os bairros de Petrópolis não, tá, gente? Só anda aqui no GPS. Entendeu? Para você vir aqui e sentar no banco e ficar olhando para esse homem bonito aqui, não, ó. Tá, irmãos? É para você plantar, é para você germinar. Deus tem uma obra grandiosa para essa igreja, irmãos. Deus tem uma obra maravilhosa para essa congregação. Depende de mim, depende de você, depende da semente que está dentro de você. A escolha é sua. Você fica dentro de uma árvore de bonsai ou você planta a sua semente lá fora? Ou você reclama do som, ou você abraça para ajudar o ministério de louvor. Ou você reclama dos jovens, ou você vem ajudar os jovens. Ou você reclama dos homens, ou você vem ajudar os homens. Ou você reclama
do departamento de evangelismo, ou você vem aqui orar. Ou você fica numa árvore de bonsai, meu irmão. Aí depois chega lá de cima, partai de mim, maldito, eu não te reconheço. A escolha é sua. Mas a semente está aí dentro, tá? É de mim. Você escolhe onde você vai plantar ela. No seu ambiente natural, que é onde ela foi criada para estar, para ela crescer, para ela frutificar e para ela dar mais frutos e multiplicar. Ou você pega ela e joga dentro de um vasinho de vaso lá e faz dela um bonsai. E você fica ali mimando ela. Tá bom assim. Amém?